E aí o Eduardo pode, obviamente, completar, que ele que é o especialista nisso, mas a venda, ela é quantos por cento emocional ali naquele momento? Cara, ela é, não sei mensurar, mas eu diria que ela é mais de 80% emocional. Né? Eu não digo que ela é 100%, porque existe um ponto na venda que a gente identifica que ele pega a racionalidade. Mas a venda ela é um processo emocional. Né? E é muito curioso isso que você acabou de falar, porque isso vem muito do existencialismo. Né? Isso. O Paul Sartre, isso. ele falava justamente o contrário de René Descartes. Né? A existência precede a essência. Né? Ou seja, você primeiro existe emocionalmente, para depois você pensar sobre como você existe. Essa ideia do pensar, ele é um estado emocional. A gente tem que entender que a faculdade do pensamento, que é quando você está fazendo análise, julgamentos, comparações, que é o que a gente chama hoje de consciente racional, ele acontece dentro de um estado emocional, mesmo que esse estado emocional seja apático. Mesmo que ele seja um estado emocional em que você está meio #chateado, ou que você está interessado por aquilo. Ou seja, mesmo quando você está pensando, você está dentro de um estado emocional. Você nunca é só racional. Agora, um precedente interessante que você acabou de falar, e aí vem muito do que você acabou de perguntar, Rodrigo, até que ponto a nossa racionalidade tem impedido da gente ser pessoas felizes? Essa é a pergunta central. Perfeito, perfeito. Porque quando a gente começa a pensar muito, eu digo para você que a maioria das pessoas que eu atendo, que são depressivas, são extremamente inteligentes. Eles defendem aqueles processos deles. Entende? São pessoas que muitas vezes são bem-sucedidas. Esquizofrenia muito vai por esse lado, né? Que é essa faculdade aí de você desenvolver um outro lado de consciência, né? Outro espectro de consciência, é um transtorno de personalidade. E por que a emoção, ela muitas vezes é questionada? Porque a emoção, ela resgata em nós um ser instintivo. Por isso que a inteligência emocional, ela traz esse equilíbrio, porque a gente não pode ser só seres emocionais, porque senão a gente aflora muito essas questões mais instintivas, e aí a natureza, Deus nos deu a racionalidade para equilibrar com isso. Mas a gente não pode enxergar isso separado. Essa que é a grande crítica que o Daniel Goleman trouxe. Mas você acha essas que, duas coisas que o emocional tem a ver com o instintivo, então? Totalmente. Tá? Tem muito a ver com o instintivo. Porque... Mas o instintivo, quando a gente fala de instinto, a gente fala meio nosso lado instintivo, nosso lado animal. Primitivo. Uhum. E você acha então que o lado emocional é o nosso lado primitivo? Eu não gostaria de fazer essa associação. Eu diria que as nossas emoções, elas são reações químicas essenciais para a nossa vida e que são herdadas a partir do nosso processo evolutivo. Quem tem a base evolutiva e a ciência como precedente. Ou seja, as emoções nada mais são do que um conjunto de reações químicas que você tem durante o seu dia, do ponto de vista neurocientífico, né? E que isso é controlado por uma área muito primitiva do cérebro e que é a fonte de todo o processo, que é o sistema límbico. E ela tem uma área que é uma amígdala, que não é essa amígdala aqui da garganta, e ela é responsável justamente pelos seus gatilhos de luta e fuga. Esses dois gatilhos, eles definem basicamente todo o seu comportamento do seu dia a dia. Ou você avança para enfrentar alguma coisa importante, ou você foge daquilo. Você utilizou até uma palavra agora há pouco. Isso não é uma fuga. É essa área do teu cérebro que fica dentro do sistema límbico. O sistema límbico ele foi evoluindo e hoje tem outras áreas que interpretam essas questões que a gente sente e que dá um nome para isso, uma representação linguística. Para isso nós chamamos de sentimento. Então o que é o sentimento? É a forma interpretativa que a gente dá à nossa sensação de prazer. Por exemplo, eu estou aqui tendo prazer de estar aqui com vocês. Eu posso chamar isso de felicidade. Você pode chamar isso de alegria. Eu não sei que nome você vai ter isso. Mas isso é prazer em última análise. Se eu estiver em casa, cabisbaixo, meio refletindo sobre a vida, isso é tristeza. Se você pode chamar isso de angústia, de melancolia, é tristeza. Se eu começo a ver um objeto que pode me dar medo, uma barata, isso é medo. Quando eu vou com muito afinco para alguma coisa, eu vou para a coisa resolver, isso é raiva na essência. Entendi. Você pode chamar isso de determinação, motivação.
o sentimento é o mesmo. Você quer ver uma coisa? Uma decisão, é uma pergunta que eu faço para você. Uma decisão assertiva. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, você não tem inteligência emocional pelo fato de ter tomado uma decisão, né, pelo lado da emoção, aquela pessoa que é muito impulsiva, né? A gente fala que não tem inteligência emocional. Agora eu te pergunto, isso quer dizer o quê? Eu me controlo, penso mais e depois tomo uma decisão. Então, no caso, se eu tomei uma decisão 100% racional, é uma decisão assertiva? Não existe decisão 100% racional. O que ocorre é que você pode treinar o teu cérebro a esses momentos. Então, você pode antecipar. O controle emocional, do jeito que a gente pensa... Mas eu te pergunto uma coisa. O fato de ser... a probabilidade de ser uma decisão assertiva, ela é mais racional do que emocional? Eu diria que ela é intuitiva. Tá. Nós vamos entender esse conceito intuitivo que a gente vai introduzir aqui no nosso diálogo. Toda decisão, ela é uma decisão emocional. Por quê? Porque nós decidimos para o bem, para o certo. Nós queremos ser certos, queremos ser justos, queremos que as coisas deem certo. E como é que o nosso cérebro sabe disso? Porque ele compara aquilo que nós estamos decidindo com alguma coisa que deu certo. E como é que o cérebro sabe que alguma coisa deu certo, foi bem? É que aquilo ou nos afastou de uma dor, ou nos aproximou de um prazer. Então, em última análise, toda decisão ela ocorre antes de você fazer. Existe uma crítica que diz que, na verdade, a gente não tem tanto livre-arbítrio assim, como a gente acha. As coisas já foram previamente decididas. Porque elas são decididas no inconsciente. Porque esses mecanismos de comparação que está fazendo você, por exemplo, ter essa pergunta para mim, isso já foi processado antes inconscientemente. É o já está escrito. É o que já está escrito. E ele foi processado com base na emoção. Então, por isso que às vezes a gente diz assim, eu tomei uma decisão racional, mas em última análise, você antes pensou sobre isso dentro de um estado emocional. Olha que papo profundo, hein, não, meu? É isso que eu ia falar, tá profundo aí, né? Eu não sei se é eu mais acho que eu tô profundo, falando se é muito, mais cara. racional ou emocional. Tá ótimo. E isso Tá o que você falou agora me veio que pela emoção, depois você usa a racionalidade, por exemplo, para formular uma pergunta. Exatamente. Deixa eu botar um pouquinho do vinho pra Exatamente. você ver aqui. Bota um pouquinho do vinho aí. Pra ele falar menos, não beber mais. Ele vai falar, mas vocês podem me brincando. cortar. Vocês podem Tá cortar, ótimo. sem problema nenhum. eu acho Pode falar incrível. mais e beber mais se quiser. Olha, Vocês eu podem acho- cortar sem problema Eu acho nenhum. incrível esse papo, porque não é só um papo de empreendedorismo aqui. A gente está falando um papo de vida. Isso. Um papo de como você leva, como essas questões afetam a nossa vida diariamente. Seja no empreendedorismo, como você no começo falou, seja com a sua esposa, seja a comunicação com meu filho. Eu fui buscar ajuda para comunicação com meu filho. Meu filho, Uhum. eu não entendia com 3 anos o que ele estava me pedindo. E ele ficava nervoso com isso. Eu fui buscar Opa. ajuda. Eu preciso interpretar. E aí eu fui Perfeito. buscar coisas do tipo, quais as perguntas? Você está fazendo pergunta fechada, pergunta aberta? Opa! Fala um pouquinho aí e isso tem a ver com a venda e com a PNL. conexão com as pessoas, né? Isso é bem PNL, Perguntas abertas e perguntas fechadas, né? Ótimo. Isso, Exatamente. Isso faz todo sentido, né? A venda hoje, ela é um processo de persuasão, necessariamente, né? A gente tem que entender a venda como um processo de troca. De troca. A gente romantiza demais a venda, mas é uma troca. Você tem uma nota chamada R$100, eu tenho um produto, eu vou trocar R$100 por um produto. É isso. Só que essa troca, ela tem que envolver necessariamente a solução de um problema, uma necessidade ou um desejo. Às vezes eu quero só simplesmente ter desejo, cara. Eu não tenho necessidade de tomar um vinho aqui. Eu tive desejo de estar aqui com vocês hoje. Isso aconteceu antes de eu estar aqui. Eu pensei sobre isso. Quando eu vou no shopping, o pessoal fala assim, eu vou no shopping fazer nada e compro alguma coisa. Que mentira que você está falando para você mesmo. Quem vai no shopping do nada fazer nada? A gente já vai com desejo de comprar alguma coisa, só que a gente não sabe o que comprar. Aí uma loja PEN desperta em você uma emoção, aí você vai lá e compra. Porque você tem a energia da troca. Você quer trocar aquilo que você ganhou em um mês de salário por um produto que vai te dar uma certa satisfação em última análise. Se aquele produto vai te dar uma satisfação, vai resolver um problema, vai ser bom para você, ele é emocional. A gente pensa na satisfação, a satisfação é emocional. Você compra alguma coisa que não dá satisfação para você? Nenhum.
Você vai dar, nem que seja uma satisfação de você entregar para alguém. Exatamente. Ou então, nem que seja aquele momento que eu acho que naquele momento me dá prazer. Não sei se depois vai dar, entendeu? Isso, talvez até depois não dê, porque você não disparou essa satisfação novamente, esse desejo por isso, né? Quantas roupas a gente se imaginou indo para uma festa, e a gente comprou a roupa, isso aqui vai ser interessante quando eu for para uma festa, aí você não vai para a festa porque você não se provoca ir para a festa. Mas se você olhar para a roupa e dizer assim, cara, eu comprei essa roupa para ir numa festa, você vai na festa com ela. Porque dispara aquele mesmo desejo de você fazer. A troca, e aí eu gosto de falar muito para as pessoas que dizem assim, mas eu tenho muita dificuldade de vender. Você não pode ter dificuldade de vender. Porque se você não vender, a Ricardo Eletro vai vender. Agora não existe mais, né? As Casas Bahia vai vender. A Fujioka vai vender. Você tem que pensar que a pessoa que tem uma energia de compra, tem dinheiro no bolso, ela vai trocar aquilo por alguma coisa. O que você vai fazer é apenas impedir que ela troque nas Casas Bahia, no ponto frio. Isso tem a ver um pouco com aquela mentalidade fútil, né? De pessoas que acham que se eu ganho mais, eu tô tirando de alguém, né? E não. Você tá só movimentando o lugar para onde esse dinheiro iria. Exatamente. Você tá trazendo para você, né? E de onde ele vem muito mais, né? A gente tem que entender que esse bolo, ele é um bolo que quanto mais você come, mais ele aumenta. Funciona mais ou menos o seguinte. Você já imaginou só você vender esse vinho aqui? Ninguém ia comprar, viu? Você sabe por quê? Porque as pessoas dizem, rapaz, tem uma coisa errada. Só ele vende vinho aqui, cara. Pô, Ponto Frio não vende vinho. Não tem outra adega aqui, rapaz. Esse negócio é meio estranho, hein? A concorrência fomenta o mercado. Eu não sei de onde vem aquela ideia de escassez que a gente tem tanto. Que a concorrência vai tirar da gente. O cara tá fazendo propaganda pra mim, cara. Quando eu vejo uma propaganda de alguém de hipnose, quando vem daqui, opa, propaganda é gratuita para mim. Porque quando o cara vê a propaganda do cara, o cara vai lembrar de mim, porque em algum momento ele teve uma conexão comigo, e ele vai me procurar. Claro. Isso acontece constantemente. Eu procurei você porque eu gosto de vinho, já vim em outro lugar, já ligo para você hoje e pego o vinho. O cara da adega, que é seu concorrente, ele está, na verdade, te ajudando. O mercado, ele se autorregula.